Привет! É desta forma que eu gostaria de começar este vídeo com este livro que eu usei no ano preparatório de língua. Na verdade, não fui eu que usei. Este é um livro de uma outra, da universidade que estou atualmente. A universidade que eu estudei, usamos um outro livro. Mas era para dizer que este livro é o livro que é usado no ano preparatório de língua. E por que eu estou com ele na mão? Porque, verdadeiramente, pessoal, ainda há necessidade de lê-lo. Saudações pessoal do meu canal. Para quem não sabe, Privet significa oi. Então, oi para si que tem me acompanhado e desde já agradeço o calor ou o valor ou sei lá o que for da sua audiência. Pronto, estamos aqui hoje para falar de um assunto que é voltado ao início das aulas. É uma questão que eu já referi, é um ponto que eu já referi aqui no meu canal antes, mas eu quero trazer para vocês as primeiras experiências que eu tive no início das aulas presenciais, porque como sabem, teve o evento dos BRICS aqui na cidade em que estou e devido a isto, a minha universidade, por ser a federal, puseram-nos a estudar no modo online desde o início de setembro ao final de outubro. Só em novembro, no início de novembro, é que começamos então a estudar presencialmente. Antes que as aulas presenciais começassem, nós já havíamos interagido entre colegas através das redes sociais, porque já existiam grupos quando estávamos a ter aulas online. Portanto, já deu para interagir com alguns colegas, tanto que quando foi anunciado o início das aulas presenciais, quase que já nos conhecíamos, não é? Só precisávamos de ter o contacto pessoal, o contacto visual, presencial. E no primeiro dia que nós nos encontramos com os colegas, confesso-vos que foi uma boa interação, como vocês podem ver no vídeo. Antônio! Então aí nos encontramos, tivemos um dia bom, uma boa experiência como primeiro dia de aulas, fizemos fotos, trocamos muitas ideias, nos apresentamos e assim por diante. A recepção dos colegas, como vocês podem ver através dos retratos que mostro, foi muito boa e tem sido boa, na verdade, até os dias de hoje. Dizer-vos que não há, até o momento, não houve nem tenho visto alguma discriminação por parte dos colegas. Não há um certo posicionamento que logo se vê, percebe-se que há uma certa discriminação, um certo ato de racismo por parte dos colegas. É como eu já disse, acho que em um dos meus vídeos. Normalmente esses atos vê-se muito mais através de pessoas iletradas, ou seja, pessoas que não são muito estudadas, pessoas que prontos, não têm sido em lugares como universidade, igreja, em lugares assim, poderíamos dizer, mais catedráticos, mais formais. Não tem sido em estes lugares. Portanto, são coisas que vocês provavelmente também não vão lidar em vossas universidades quando aqui estiverem. Ou seja, para os que já estão aqui também provavelmente não têm lidado com essas situações. Portanto, nós começamos as aulas. O que eu quero dizer aqui, o meu foco para dizer-vos, para contar-vos aqui, ou para falar com vocês, é sobre a diferença que há do ano preparatório de língua, ou seja, do russo que nós falamos no ano preparatório de língua com o russo que nós falamos a partir do primeiro ano da universidade, pessoal. Verdadeiramente é diferente. Antes de começarmos o primeiro ano, os colegas antigos, os colegas veteranos aqui na Rússia que temos algum contacto, já haviam nos pontualizado sobre essa dificuldade, dizendo que o russo que nós aprendemos no ano preparatório de língua, o russo que falamos tanto com professores como com colegas no ano preparatório de língua, é bem diferente a partir do primeiro ano, não é? do curso em que tu estarás a fazer. E nós acabamos por comprovar. Eu particularmente comprovei isso, pessoal. O primeiro contato que eu tive, a primeira aula que eu tive, eu fiquei do tipo, uai, como assim? Pronto, já sabia que os russos falam muito rápido e tudo mais, mas aquele contacto que eu tive, o primeiro mesmo, me refiro ao primeiro, a primeira aula que eu tive, eu fiquei surpreso com o modo como o professor falava e com a certa dificuldade que eu tinha ao compreender o que se falava. Honestamente, foi assim a sensação que tive nesta primeira aula e depois, nas outras aulas, algumas outras aulas, a sensação começou a piorar um bocadinho, tipo, me sentindo como se eu fosse mais
o menos inteligente da turma, pelo fato de não conseguir expressar as minhas ideias como tal, mesmo até tendo uma ideia do que está-se a falar. Na verdade, há entendimento do contexto. Eu percebia o contexto, eu compreendia o contexto, porém tinha dificuldades de intervir, de trazer alguma argumentação, algum ponto de vista com relação ao tema. E às vezes eu pensava internamente, não conseguia expor o meu pensamento, e um colega falava, argumentava e dizia exatamente aquilo que eu estava a pensar. E eu ficava do tipo, a sério, uai, por que isso está a acontecer? E eu comecei a ter assim sensações não muito boas no início, confesso, por conta da questão do choque da língua, ok, pessoal? Mas de lá para cá as coisas foram até certo ponto melhorando. Digo até certo ponto porque hoje já me sinto bem mais confortável na turma, confortável no sentido de poder trazer alguma ideia, apresentar alguma ideia, bem como também de perceber o que se diz. Claro que a percepção não é a 100%, atenção, não é a 100%, mas consigo compreender, como já disse, o contexto e muitas das vezes 70% do que os professores falam, bem como do que os colegas também acrescentam, tá? Mas olha, vos confesso que durante esses dias todos que nós já estudamos até aqui, eu cheguei em um dos dias, eu cheguei a me perguntar como é que realmente os colegas que estão já a terminar estão em nível de russo. Será que os colegas conseguem compreender bem o russo ou conseguem compreender a 100% o russo? E eu fiz uma pesquisa, falei com alguns colegas que já são veteranos, que já estão na fase final das suas formações. E eles foram honestos em dizer-me que, na verdade, boa parte dos colegas que chegam, já terminaram, já estão no final do curso, não têm o conhecimento pleno do russo, ou seja, não chegam a compreender o 100% do russo falado. Mas o nível que têm lhes possibilita estar no último ano terminar, ou seja, consegue-se compreender o que se diz, consegue-se falar, consegue-se argumentar, consegue-se trazer alguma ideia, mas não é com digamos, com aquela fluência que os russos têm. Não que isso é impossível, não que nenhum angolano, nenhum outro estrangeiro tenha atingido esse nível, pelo contrário, muitos angolanos, muitos estrangeiros conseguem atingir um nível fluente do russo, conseguem falar o russo como se fossem russos até. Mas é que a verdade, a maior parte das pessoas não chega a este nível. Mas a questão de não chegar ao nível da fluência como tal do russo não é um impedimento para que os alunos aprovem. Até porque, isso é uma questão que eu gostaria mesmo de referir neste vídeo, a Rússia tem um método de ensino, diria, muito facilitador. Como assim facilitador? As provas, normalmente, os exames que são submetidos os estudantes, eles já partem de uma avaliação contínua, como também na verdade é em outros locais. Mas aqui o que é que acontece? A tua nota para o exame começa a contar desde as primeiras aulas que você vai tendo. Ou seja, quanto mais você for presente, frequente, assíduo nas aulas, maiores são as chances de você ter uma boa nota, sem até antes fazer o exame. Maiores são as chances de você ter uma boa nota até a data do exame. Ou seja, pessoas que não faltam nas aulas, por mais que não argumentam, por mais que não trazem alguma ideia, só o fato de já estarem presentes nas aulas e fazerem uma outra tarefa, já têm garantido, por exemplo, 3 valores. Tá? Como sabem, a maior nota aqui na Rússia é 5. Depois vem o 4, depois o 3 e assim sucessivamente. Tá? Portanto, se você já tem 3 valores garantidos, já é um bom sinal. Não é excelente, porém é satisfatório. Acho que é o bom. Acho que o satisfatório é o 4. Ou o ponto 4. Acho que o terceiro é satisfatório. Esqueci, eu tenho isso até no meu certificado do ano preparador de língua. Mas é isso. E acontece que você vai ser submetido a fazer o exame. Por exemplo, se você não tiver muito sucesso ou êxitos no exame, na prova do semestre, com a nota que você já tem 3, não é? Por conta das suas presenças, das tarefas feitas, eles podem acrescentar-te mais um ponto, mais um 2 e assim por diante. Mas a maior chance de você ter êxito no final, com a avaliação toda, desde o primeiro dia de aula até a data de exame, são maiores. Ou seja, eles não vão necessariamente exigir que tu tenhas 5, 4 ou 3 numa prova, num teste, no exame, na prova semestral. Se você ter uma nota baixa, como um 2, um 3, ou melhor, um 2, um 1, pronto, já podes ter
a aprovação, tá? No entanto, a presença aqui na Rússia é muito, mas muito importante, indispensável. A realização das tarefas, idem. E aqui o que é que acontece? Eles mandam muitas tarefas e muitas dessas tarefas são colocadas no sistema da universidade. Não é tipo te deram a página, alguma coisa parecida como nós normalmente estudamos em Angola ou em outros países. Eles anexam tudo no site. Você tem que ter acesso ao site, por exemplo, a educação física. Boa parte das tarefas de educação física, se não todas as tarefas de educação física, são anexadas no site da universidade. E isso muitas das vezes passa desapercebido para alguns colegas que não são atentos, tá? E quando chega até a data em que eles cobram ou encerram as tarefas lá no sistema, pronto, os colegas ficam tipo, não fiz nenhuma e acabam perdendo muitos pontos. E eu tive, por exemplo, esse erro no ano preparatório de língua, na aula de história. Portanto, em outras disciplinas também acontece a mesma coisa. Tanto que, além das aulas presenciais, por exemplo, nesta fase nós estamos a estudar presencialmente, mas ainda assim temos na nossa raspisane, ou seja, no nosso calendário de aulas, certas tarefas, certas aulas no formato digital, ou seja, online. Mas essas aulas são propriamente tarefas que precisam ser realizadas. E essas tarefas são importantíssimas. Por exemplo, como vocês podem ver aqui no meu horário, eu vou aqui marcar, tem aulas que vão até às 19h20. Mas essas aulas, é o que acabei de dizer, não são presenciais, são digitais, são online. E são propriamente tarefas por se fazer. Por outra, vocês vão lidar com uma realidade de calendários de aulas assim, bem apertados, dependendo muito do vosso ou do seu instituto. Por exemplo, o meu instituto, até o momento, não tem nos apertado tanto. O meu grupo tem sido aliviado até certo ponto. Normalmente as minhas aulas vão até 17h20, tá? Eu não estudo após esse horário. E há dias que eu saio da escola, da universidade, às 13h20, às 15h20, por conta da última aula do tal dia. Então, até certo ponto, o nosso calendário de aulas nos possibilita, nos facilita, tá? Não nos apertam tanto, mas como disse, há institutos, como por exemplo o Instituto de Economia, tem um colega que está de igual modo no primeiro ano e tem um calendário muito apertado, que tem aulas até às 19 horas mesmo, presenciais, não é? E aqui, pessoal, nós ao estudarmos, ou melhor, por conta do tempo em que nós estamos, 15 horas aqui já está escuro. Neste exato momento que eu estou a fazer o vídeo, já está escuro. E são que horas? 17 horas. Vou virar a câmera para o outro lado da janela para que vocês possam ver como já está escuro neste horário que eu estou a fazer o vídeo. Outro pormenor importante é que, pessoal, as aulas aqui são divididas da seguinte forma. Existem aulas denominadas de Lexia, em que são juntados todos os grupos do teu curso e todos vocês acabam tendo aulas em uma única turma, com um único professor. Por exemplo, nós temos Lexia de História e nesta aula de História a turma está totalmente cheia porque é o conjunto de todos os grupos. Existe outro tipo de aula que é chamada de seminário. Os seminários são aulas especificamente para um grupo só. Por exemplo, o meu grupo, se nós tivermos um seminário, é só o meu grupo. E nos seminários, pessoal, são aulas importantíssimas, porque nos seminários são as aulas em que nós conseguimos maiores pontos, ou melhores avaliações, ou as próprias avaliações como tal. E nestas aulas, os seminários normalmente são aulas de debate, conversação, ou então apresentação de trabalhos. E não são trabalhos que exigem necessariamente muito conteúdo. Você deve fazer uma apresentação de um determinado tema. Todas as aulas, todos os seminários, todos os santos dias têm temas específicos. Portanto, você deve escolher lá no site ou no grupo da universidade, do teu instituto melhor, do teu grupo, da tua turma. Deves escolher o tema em que vais apresentar na próxima aula e assim sucessivamente. E a cada apresentação sua é um ponto, ou seja, há uma avaliação a ser feita pelo professor e desta forma você já está aumentando aí os teus pontos que vão ajudar-te até a fase dos exames. E as aulas de educação física têm aulas teóricas, alguns têm aulas teóricas das léxias e outros têm simplesmente práticas. Um pormenor importante sobre a educação física, todos os estudantes aqui são orientados a escolher um determinado desporto para servir de educação física, ou seja, ao invés de você passar aí para as aulas de educação física normais, se for o caso, se tu escolheres um desporto como por exemplo futebol, handebol, basquetebol, natação, esse desporto que você escolher servirá das suas aulas de educação
física. Como também você pode simplesmente escolher aulas normais de educação física, que são aquelas em que a gente está junto dos outros colegas, corremos de um lado para o outro do campo, fazemos um certo exercício, pulamos daqui e tal, como na tropa, não é? E pronto, então é possível você também fazer esse tipo de educação física. Mas, se não for seu querer, pode escolher um desporto favorito seu e passar a praticar isto. No meu caso, que eu gostaria de partilhar com vocês, eu escolhi natação. Talvez algum dia eu traga aqui um vídeo, eu dentro lá da piscina, ou melhor, trago um vídeo mostrando-vos como é que é um dia meu de treinamento de natação, tá pessoal? Para terminar o vídeo, pessoal, eu gostaria mesmo de referir sobre o facto ou porquê de eu ter trago este livro aqui. Era para dizer que todos vocês que virão aqui, todos que estão no Pathfinder, vocês precisam necessariamente esforçar-se o máximo, estudarem bastante a língua, para que no final tenham êxitos, ou seja, consigam sair com um bom nível de russo. Como vocês sabem, existem 6 níveis da língua, né, do aprendizado da língua, o A1, o A2, o B1, o B2, o C1, o C2, que são os maiores níveis, não é? Começando do A para o C, o A o menor e o C o maior. Então, nós normalmente aqui, eu particularmente considero o meu nível de russo B1, tá? Mas ainda há um professor que chegou na minha cara e me disse, não, acho que o teu nível é A2. Eu fiquei tipo, como assim, prof? Prontos, mas enfim, você precisa obter o nível B1, no meu ponto de vista, ao sair do Pathfinder, ou seja, do ano preparatório de língua, como um nível mais baixo para si que fez o ano preparatório de língua. E claro, se tiveres a possibilidade, se te esforçares muito, você pode sair com um nível superior, um B2, e se calhar pode chegar até C1. Isto é possível no ano preparatório de língua. O que acontece muitas das vezes é que muitos desdenham este ano, esta fase do ano preparatório de língua, não se esforçam ao máximo, não se dedicam ao máximo, não aplicam todos os métodos necessários para chegarmos ou para chegar a esse nível. Eu, na verdade, estou a falar também de mim, porque eu falhei bastante no ano preparatório de língua. Por isso é que eu tenho esse nível de B1, tá? Mas pronto, com esse nível eu consigo me socializar, assim como vocês já têm visto aqui no meu canal. Eu consigo entender, consigo falar, consigo apresentar certas ideias, mas ainda assim acho que o meu nível é baixinho. Por essa razão é que eu estou voltando a estudar russo como se estivesse no ano preparatório de língua, porque esses livros são muito úteis, são eficazes. Então, pessoal, é isso. Eu acho que vocês precisam, honestamente, esforçar-se bastante. Vocês que estão aqui, façam isso. Vocês que estão por vir, façam o mesmo. Sejam feiras, como dizemos na gíria em Angola. Estudem a sério e tenham êxitos. Terminem com excelência o ano preparatório de língua para que, ao entrarem para o primeiro ano, não tenham um impacto negativo com o russo que é falado no primeiro ano. Pessoal, então é isso, nós chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Eu agradeço continuamente pela sua audiência e assim que é a primeira vez que está tendo contato com o meu canal ou ainda simplesmente não é inscrito, por favor subscreva-se no meu canal, deixe o link, deixe um comentário dizendo que achou do vídeo, se gostou do conteúdo, partilhe o máximo possível com as pessoas. Continuem deixando as vossas sugestões sobre o que nós podemos continuamente trazer para vocês e nós estaremos dando atenção, a devida atenção aos vossos comentários e desta forma trazemos o melhor conteúdo para vocês. Como sabem, eu sou Antônio Nunda, nós estamos juntos. Até já!